Tá no ar aí? Tá no ar. Tá gravando aí já? Todas? Boa tarde, eu sou o Miguel, faço parte da Rádio Várzea Livre. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Guilherme, é sobre essa jornada de lutas que o MTST acabou de viver agora, que foi considerada vitoriosa. Eu queria que você explicasse quais foram os pontos que vocês consideraram como vitórias para o movimento. Legal. Na verdade, nós entendemos que esses últimos meses de mobilização do movimento, junto com outras organizações, geraram uma vitória que talvez tenha sido a maior dos movimentos populares no Brasil nos últimos anos. Porque nós conseguimos não apenas o atendimento de reivindicações específicas das pessoas que se organizam no MTST, como foi, por exemplo, o caso da Copa do Povo, né, da ocupação lá de Itaquera, onde nós conseguimos garantir, depois de um mês, ocupação com um mês de luta, se conseguiu garantir a construção de mais de 2.000 moradias naquele terreno. Isso é uma vitória, um exemplo, mas não foi apenas isso. Nós conseguimos algumas alterações do ponto de vista de política urbana e habitacional do governo, que embora não vão reverter o processo, não vão fazer reforma urbana, né, mas são pontos que marcam posição na atual conjuntura. Por exemplo, conseguimos criar, vai sair semana que vem no Diário Oficial da União, uma comissão de prevenção de despejos forçados no país. Isso, mantendo a pressão dos movimentos para que essa comissão não só seja criada, mas para que ela funcione, o objetivo dessa comissão é a gente evitar novos pinheirinhos, novas barbáries que as polícias militares praticam diariamente, país afora, em relação a reintegrações de posse. Então, no nosso entendimento, essa foi uma vitória importante que vai pegar milhares ou até milhões de pessoas que são afetadas com isso no Brasil. Segundo, em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, é importante que se diga, ele foi feito para as empreiteiras. Foi um programa que não foi feito para atender o déficit habitacional no Brasil. O pessoal do PT, o pessoal do governo, quando a gente fala isso, grita, choraminga, mas a verdade é essa. Foi feito com essa finalidade de dar liquidez para as empreiteiras. No entanto, tem um espaço de disputa no programa, e é aí que a gente busca atuar, nessa brecha do programa. O governo foi obrigado a criar um programa que é uma gota d'água perto do oceano das empreiteiras, chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, que destina recurso para gestão direta para os trabalhadores, para os futuros moradores, gerirem projeto, localização e a construção do empreendimento. O que para nós é uma iniciativa muito importante, né? Só que o Minha Casa Minha Vida Entidades encontra todas as burocracias, todas as barreiras. Nesses 5 anos do programa, não foi nem 2%, 3% do conjunto do Minha Casa Minha Vida, porque ele foi feito para não funcionar bem. E nós conseguimos também, nessa mobilização, nessa jornada, arrancar algumas mudanças que vão melhorar a qualidade, a começar pela ampliação do programa Minha Casa Minha Vida. Cada entidade, até hoje, só pode fazer 1.000 unidades habitacionais ao mesmo tempo. A empreiteira pode fazer 20 mil, 30 mil, não tem limite para uma empreiteira. Nós conseguimos quadruplicar isso, e aumentar para 4.000 unidades, que não é a situação ideal, mas já é algo que representa um avanço para esse programa. Conseguimos também melhorar algumas condições, são questões mais técnicas, revogação da portaria 595, aumento da faixa de renda do que define a faixa 1 do programa. Eu acho que nem é o caso talvez de entrar no detalhamento, mas resumidamente, o que significa isso? Atender as famílias que mais precisam. 70% do déficit habitacional no Brasil hoje são famílias que ganham menos de 3 salários mínimos. E esse tem que ser o foco do programa, e não é atualmente. Esse é secundarizado no programa. E segundo, melhorar a qualidade e a localização dos empreendimentos. Hoje, Minha Casa Minha Vida, para essa faixa de 0 a 3 salários, é só no fundão, é só na ribanceira. E apartamento com 39 metros quadrados. É um caixote para uma família com muitos filhos morar. Então nós avançamos no sentido de dar uma qualificada para esse programa na política habitacional brasileira para atender as famílias mais pobres. Ainda está longe do ideal, né? E é por isso que o MTST, queria aproveitar a tua pergunta já para dizer isso, não vai, em hipótese nenhuma, sair das ruas. Né? O que um setor da grande mídia jogou para tentar qualificar como uma rendição do MTST porque fez um acordo, porque teve, né, suas demandas atendidas, para nós entendemos isso como uma vitória, mas uma vitória parcial. Uma
TST não quer só isso. O TST quer muito mais, quer reforma urbana popular, quer criar poder popular, quer construir novas relações sociais. E para isso nós vamos permanecer nas ruas em todo esse período. E já tem os próximos passos traçados dessa luta? Nesse momento, nós precisamos dar um foco aqui em São Paulo no tema do plano diretor. O plano diretor de São Paulo está há 9 meses na Câmara para ser aprovado e as pressões absurdas, lobistas da especulação imobiliária impedem a aprovação desse plano. Estão barrando, né, nos bastidores, na mão grande, estão barrando o plano. Nós já fizemos várias mobilizações, desde o final do ano passado nós estamos ocupamos a Câmara em novembro. Esse ano já foram 4 ou 5 mobilizações massivas, com 5, 10 mil pessoas na Câmara Municipal de São Paulo. E agora nós chegamos ao entendimento de que precisa mexer com quem manda. Porque quem está barrando não são os vereadores. Os vereadores estão recebendo orientação, uma parte deles, não dá para generalizar, tem uma parte que quer aprovar o plano, mas tem uma outra parte que quem está boicotando, obstruindo, estão recebendo orientação dos seus financiadores de campanha, das grandes construtoras, do setor imobiliário. Por isso, semana que vem nós vamos fazer um grande ato, reunir entre 10, 15 mil pessoas em São Paulo, parando avenidas importantes, para chegar numa das sedes de uma grande representante dessas construtoras desse setor imobiliário. Nesse sentido, a gente recebeu algumas perguntas e aí uma delas é inclusive focada no programa de metas do governo Haddad, que falava que prevê a entrega de 55 mil habitações e que até agora, de acordo com a prefeitura, 18 mil terrenos estão contratados. E aí a pergunta seria como o MTST avalia tanto essas medidas quanto as propostas do governo. Veja, começar, quer dizer, o governo Haddad é uma faca de 2 gumes, nós temos que ter um cuidado para analisar. Porque o governo Haddad, comparativamente às nossas expectativas, está muito aquém. Comparativamente ao que seria um governo popular, um governo que atendesse às demandas mais fundamentais dos mais pobres de São Paulo, está muito aquém. Agora, comparativamente ao que foi os últimos 2 governos de Serra e Kassab, não dá para igualar, é melhor. Né? Tem políticas mais populares, digamos assim, e a de habitação é um exemplo disso. Quer dizer, foram construídos nos últimos 10 anos em São Paulo, foram construídos 30 mil moradias. 10 anos. Em 4 anos propôs construir 55 mil. Um avanço na nossa avaliação, embora ainda seja insuficiente. O déficit habitacional na cidade de São Paulo é 470 mil moradias. Né? O problema é o seguinte: para o governo poder viabilizar mesmo essa meta das 55 mil, ele tem que entender de uma vez por todas, de forma definitiva, que ele precisa se apoiar nas lutas populares que estão ocorrendo por moradia na cidade. São Paulo vive um momento de efervescência da luta por moradia, não só pelo MTST, há ocupações nos 4 cantos da cidade, né? Ocupações espontâneas, ocupações organizadas por movimentos locais, ocupações organizadas pelo MTST, por outros movimentos. Isso, desde junho do ano passado, pipoca. Né? O governo tem que saber fazer do limão limonada. O governo Haddad precisa entender que essas ocupações são uma ferramenta para enfrentar a especulação imobiliária, para fazer transformação na cidade, para poder construir moradia popular. Para isso, precisa investir em desapropriação, precisa jogar peso, como tem defendido, a aprovação do plano diretor na cidade, que vai permitir alguns mecanismos de combate à especulação imobiliária em São Paulo, né? E precisa fortalecer o programa Minha Casa Minha Vida Entidades em São Paulo. Né? Não adianta ficar naquela ladainha de não enfrentar, de tentar buscar um consenso social para resolver o problema da moradia. Não se resolve. Né? Nem o da moradia, nem nenhum outro. Né? Mas o da moradia em particular, o setor imobiliário em São Paulo, cidade mais rica do país, é uma grande máfia, né? Uma grande máfia que controla vereadores, controla a gente na prefeitura, controla o conjunto da política urbana na cidade. Tem que tomar um lado. Ou enfrenta essa máfia imobiliária, que é quem especula, que é quem boicota a política habitacional, que é quem faz de terreno reserva de mercado para valorizar os bairros, desvalorizar outros, né? Ou combate isso frontalmente, ou não se faz política habitacional em São Paulo. E como é hoje a articulação do MTST com os outros movimentos? Então, tanto os movimentos de moradia, outros da cidade, como até em outras lutas? O MTST tem buscado construir uma relação cada vez mais firme
com os movimentos populares que lutam também por moradia e por outros pontos. Por várias razões, né? Primeiro porque nós entendemos que, por mais que cresça um movimento, sozinho ele não é capaz de fazer as transformações que são necessárias, né? Nem no campo da moradia, nem nos outros campos. Nós achamos que precisamos nos aliar com os sindicatos combativos, nós achamos que precisamos nos aliar com os movimentos que fazem luta por transporte, por outros direitos sociais, e com os demais movimentos que fazem luta por moradia, como faz o MTST, né? Na luta do plano diretor tem sido um exemplo disso. Algumas das mobilizações que nós fizemos no caso do plano diretor foram em conjunto com movimentos como a CNP, União dos Movimentos de Moradia, FLM, que são movimentos que estão enraizados também, tem uma luta respeitável na cidade já há muitos anos, né? O MTST não se considera o rei da cocada preta. O MTST se considera um movimento que precisa se aliar com outros para que possa obter as vitórias que a gente acha necessárias. Guilherme, meu nome é Everton, eu sou do coletivo Sacode, e já entrando nessa questão das relações com os outros movimentos, gostaria que você falasse dessa sua opinião de que existe uma ideia amplamente divulgada sobre a crise da representação das instituições em geral. E acredito que acho que essa cultura vem de um setor da sociedade, a mídia, que tenta desconstituir todas as instituições porque fica fácil comandar um conjunto, uma sociedade desorganizada, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre essa crise de representação do movimento que hoje você, como membro e coordenador de um movimento, um dos coordenadores do movimento, que conseguiu importantes avanços no espaço de tempo, num momento, digamos, caótico no Brasil, no sentido que se existem muitas manifestações críticas em relação ao governo federal, aos governos municipais, enfim, crítica geral, e várias estratégias diferenciadas em vários movimentos, chegando a... Quer dizer, nós estamos convencidos de que a estratégia que vocês adotaram foi a mais correta. Nós vamos fazer um movimento, vamos reivindicar nossas pautas, vamos mostrar o que a gente está querendo, mas não vamos deixar isso se transformar num monstro, né, que possam ser utilizados por setores conservadores e outros que, enfim, não são conservadores, mas que vão utilizar isso para criar um caos nas ruas. Queria que você falasse um pouco sobre essa coisa toda e essa crise, como é que vocês se movimentam dentro disso tudo. Claro. Veja, Everton, a crise de representação, pensada de forma geral, política, na representação do Estado, ela tem nome e endereço, né? Ela é a apropriação das grandes empresas capitalistas apropriando o Estado brasileiro, abocanhando o Estado brasileiro, né? Por que os trabalhadores, a maioria da população brasileira não se sente representada pelo Congresso Nacional, por exemplo? Porque o Congresso Nacional representa grupos de interesses privados de forma muito clara, né? Tem a bancada da Friboi, tem a bancada da educação, tem a bancada ruralista, tem a bancada do setor imobiliário, da construção civil. Todo mundo tem as suas... Esses são os grupos de interesse que de fato mandam nos parlamentares, e não só nos parlamentares, nos três poderes, né? Então, obviamente, que num dado momento, o povo se convence de que o seu papel apertando o botãozinho na urna é um papel quase que insignificante, né? Que quem manda de verdade não precisa votar. Quem manda de verdade é controlar o sistema de financiamento das eleições. Por isso que nós achamos que a única forma de começar a tratar, isso sozinho não vai resolver, de começar a tratar o problema de crise de representação é uma reforma política no país, né? Acabando com o financiamento privado de campanha eleitoral. A raiz da corrupção, da tão falada corrupção, né? A raiz, né, da falta de representatividade no Estado, né, se chama apropriação privada do Estado. Se chama os grandes grupos que pagam campanhas eleitorais, principalmente as grandes construtoras, que são as maiores financiadoras eleitorais desde sempre no Brasil, né, pagam as campanhas e depois recebem as recompensas por meio de políticas, né, por meio de concorrências, de licitações fraudadas, ou não fraudadas, mas arrumadas, e tudo mais, né? Então, no nosso entendimento, este sistema político, né, não tem a menor condição de resolver por dentro a crise de representação. A forma de nós construirmos uma representação política mais legítima, enraizada no poder popular, é por fora desse sistema político,
né? E é por isso que o MTST também é categórico, diante de insinuações que surgem com o próprio crescimento e a maior visibilidade do movimento, que nós não temos a menor pretensão de lançar candidatos, não temos a menor pretensão de participar do processo eleitoral por dentro dele. Nosso objetivo é exatamente fazer a pressão por fora, né? Porque caminhar por dentro é jogar, né, no campo do inimigo, com o juiz do inimigo, com a bola do inimigo, com a torcida do inimigo. Não se ganha. Não se ganha. Sem desmerecer as iniciativas que tem de partidos como o PSOL, né, partidos de esquerda que vão lá, fazem o debate lá dentro, alguns parlamentares do próprio PT que travam a discussão, são companheiros valorosos, estão lá nessa trincheira, mas nós achamos que este não é um caminho profícuo. Esse não é um caminho que vai levar a resultados reais de transformação. E é por isso que nós acreditamos firmemente na mobilização popular. Agora, desde sempre também, a direita buscou se apropriar das mobilizações populares, não só no Brasil. Essa é uma tática da direita. Se tem uma mobilização social mais ampla, a direita busca abocanhar e levar para suas finalidades, né? Processos de crise política e crise econômica em boa parte dos países do mundo sempre abrem duas frentes. Ou a crise tem uma saída pela esquerda, popular, de mudança, de transformação social, ou a crise tem uma saída pela direita. Os momentos onde o fascismo ascendeu na história foram momentos como esse. Foram momentos de crise social. O momento do golpe militar no Brasil, não podemos esquecer essa história, né? É muito fácil ficar falando anticorrupção, né, que uma parte da classe média joga de forma inconsequente. Mas qual era a bandeira do golpe militar no Brasil em 64, da Marcha da Família com Deus em São Paulo? Vamos acabar com a corrupção. Essa era a bandeira. Fizeram um golpe em nome do fim da corrupção, porque o governo Jango era corrupto, né? Temos que tomar cuidado com isso, né? A direita sempre buscou isso e nós buscamos, nesse processo de luta, nos precaver e nos blindar da utilização pela direita, né? Buscamos fazer isso, tanto tendo uma postura política consequente. Nós não achamos, com todo o respeito aos companheiros que são de esquerda, que são de luta e que têm essa tática, que ficar gritando por aí não vai ter Copa de uma forma genérica, sem vincular isso à reivindicação concreta, que isso ajude, né? Isso não nos ajuda, na nossa opinião. Isso ajuda a, numa confusão, o caldo ser apropriado por um outro lado, né? Nós achamos que a luta precisa estar relacionada a reivindicações concretas dos trabalhadores. Tem que ter lado, tem que ter cor, tem que ter posição. É isso que nós buscamos fazer. A luta do MTST tem lado. Nós não queremos. A imprensa tentou nos seduzir, uma parte da grande mídia. Vamos, né, dar uma visibilidade para o MTST. Em troca de 15 minutos de fama, façam a nossa política, né? Foi o que tentaram fazer, porque se a gente adotasse uma política de ficar agora gritando contra a Copa, sem mais, desatrelar isso de reivindicação, esconder o nosso vermelho para trazer a classe média, né? Sabe-se lá o que isso poderia ter dado, né? Da nossa parte não daria nada de interessante. É por isso que nós não fizemos isso. Tem setores que não nos interessa atrair. Nós não acreditamos em consenso social. Acreditamos a sociedade é dividida por conflito. Nós temos um lado. Quem está do outro lado, por mais que circunstancialmente possa querer estar numa trincheira com o MTST, não nos interessa atrair. Não nos interessa, por exemplo, trabalhar, né, e atrair setores de classe média de direita, porque eles querem derrubar a Dilma, mas eles querem derrubar a Dilma para botar o Aécio, para botar o grupo que privatizou, vendeu o país e desindustrializou, né? Esse caminho não nos interessa. Guilherme, durante a jornada de lutas recente, vocês fizeram um ato que não é muito usual junto com o MST e a Rede Extremo Sul, que foi justamente de ir em direção às empreiteiras, né? E ocupar e tal. E pelo que eu entendi, vocês tiveram uma visão positiva desse ato que estão pensando talvez em repetir na semana que vem, né? Queria saber qual o objetivo desse tipo de ato, né? E qual a avaliação de vocês da reverberação que ele gera. Esse ato foi o primeiro ato da campanha Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo, puxada pela Resistência Urbana, e coincidiu do MST estar aqui em São Paulo na marcha, né, que fizeram, uma marcha vitoriosa aí, pelo Estado, chegando aqui e participou conosco de uma das ações. Nós ocupamos a sede da Odebrecht, da Andrade Gutierrez e da OAS, por serem essas três empreiteiras que bancaram, desculpa, confundi o termo, né, que foram bancadas, né, pelo governo para construir os estádios da Copa, né?
Essas 3 estiveram em praticamente todos os estádios da Copa. E nós queríamos denunciar nesse processo quem foram os vencedores da Copa. Quem ganhou a Copa não precisa esperar a final, no dia 13 de julho. Quem ganhou a Copa foram as empreiteiras. Já levaram. Foram as grandes vitoriosas dessa Copa do Mundo no país. Né? Não só na construção de estádio, mas nas obras viárias e em tudo mais. Foi quem mais ganhou. Né? Para nós é importante ter essa denúncia também, porque você fica... Veja, o que interessa para a grande mídia? Falar dos corruptos e não falar dos corruptores. Certo? Porque os corruptores também pagam. A grande mídia é corruptora também. Né? E é financiada pelos grandes corruptores. As empreiteiras são as maiores anunciantes. Folha de São Paulo vai falar mal da empreiteira, Globo vai falar mal da empreiteira, Estadão vai falar mal, vai nada, né? Pode dar numa notinha de rodapé para não dizer que não disse. Então, o nosso objetivo nessa ação e em outras que nós estamos planejando é começar a tirar a blindagem do grande capital privado no país, né? Nós precisamos mostrar cara a cara. Isso não significa, importante que se diga, tirar a responsabilidade dos agentes políticos. Vamos continuar cobrando o Estado, vamos continuar pressionando e indo para cima do Estado, né? Mas nós não podemos fazer só isso. Nós precisamos mostrar também quem manda verdadeiramente no país. Quem manda verdadeiramente no país não está nos governos. Quem manda verdadeiramente no país está conduzindo as grandes corporações. Tenho acompanhado o trabalho da luta do MTST e sempre as palavras de ódio que são puxadas, uma das principais é criar o poder popular. Eu gostaria que você descrevesse qual a concepção de poder popular que o MTST tem e também sobre a questão de uma das bandeiras que unifica muita gente, milhares, milhões de pessoas, é a questão da moradia. Né? Após vencer essa etapa, como em determinados locais parece que está se dando, né, a vitória aí no Copa do Povo e tal, qual as bandeiras que você acharia que unificaria milhares também contra isso? Vamos lá, Magrão. Na verdade, primeiro, sobre a questão do poder popular. O poder popular para nós tem um significado duplo. Certo? Por um lado, é essa concepção de que não é pelo poder de Estado que nós vamos resolver os nossos problemas. Não é por meio das vias institucionais, por dentro do Estado, nesse sistema político que nós vamos conseguir resolver. Né? A possibilidade do povo conquistar direitos e de construir passo a passo transformação social no Brasil é se mobilizando, se organizando, indo para as ruas, né? Essa é uma dimensão do que a gente entende de poder popular, como o oposto da via do poder de Estado, né? O poder popular também não é autista, certo? Não é que ele tem que pressionar o Estado. Essa coisa de ignorar o Estado e achar que o Estado não é um foco desempoderado, isso foi um dos eixos de concepção do neoliberalismo. Nós não concordamos com isso. Nós achamos que o Estado tem um papel, né? Agora, nessa sociedade, o Estado é um Estado capitalista, controlado pelos capitalistas. E o nosso papel é construir uma contra-hegemonia que nós chamamos de poder popular por fora do Estado. Segundo aspecto do poder popular é construir formas de atuação, de decisão coletivas por baixo. Vou pegar uma ocupação Copa do Povo, que você teve várias vezes lá. O que nós fazemos? Primeira coisa, quando o MTST ocupa um terreno: organizar as famílias por grupo. Dividir em grupos menores, porque não tem como as pessoas decidirem numa assembleia de 5 mil. Uma coisa é você fazer uma assembleia com 50 pessoas, com 100, as pessoas podem falar, decidir, participar. Com 5 mil, isso é ilusão, achar que vai conseguir. Então, o primeiro fato é você dividir em vários grupos para que as pessoas possam falar. Eleger os seus coordenadores, ter ali os seus representantes que são destituíveis também, se o grupo assim definir. Ter os seus espaços coletivos de realização, cozinha coletiva. Primeiro ponto, numa ocupação ninguém pode passar fome. Esse para nós é um princípio básico. Então vamos construir cozinha coletiva, trabalho rotativo, doação dos próprios moradores. O cara que não pode estar lá porque está trabalhando, ele pode levar um pacote de arroz no final do dia para ajudar na cozinha, né? E a gente constrói esse mecanismo de trabalho coletivo que é pedagógico. Um mecanismo extremamente, além de resolver o problema material do estômago, ele é uma questão pedagógica de trabalho coletivo, né? Todos sabemos aqui o quanto a sociedade capitalista contemporânea promove o individualismo e as soluções individuais, né? A falta de alternativa coletiva para os problemas.
Nós queremos fazer o inverso, essa reapropriação coletiva do espaço e das soluções, né? Assembleias diárias dentro da ocupação, né? Reuniões de grupo para discutir os pequenos problemas. Ocupação tem problema. O marido bateu na esposa. Como que nós vamos resolver isso? Foi lá fora, chama a polícia. Chama o conselho tutelar se bateu na criança. Nós vamos reproduzir essa. O que nós vamos fazer nesse caso? Você está construindo e conduzir uma ocupação não é uma coisa fácil, não é só flores, né? O bêbado lá criou problema, não sei o que, mexeu com a mulher do outro, a mulher quer bater. E aí? Como é que você vai fazer isso? Né? Nós temos que ter uma política de discussão coletiva, de solução coletiva para esses problemas, definir coletivamente um regimento interno, construir um grupo que vai estar no acampamento ajudando a organizar e evitar esse tipo de problema. Essas soluções para os problemas cotidianos que as pessoas têm fora e dentro da ocupação, mas você construir soluções coletivas, isso para nós é construção de poder popular. Isso para nós é a construção de uma forma de poder que não é você chegar, deu um problema, chama a polícia. Né? Nós chamamos uma vez a polícia, por exemplo, na ocupação Nova Palestina, que está há 6 meses, com 8.000 famílias, a polícia não foi lá uma vez para resolver um problema. Problemas tiveram milhares. Né? Poderíamos ficar falando 2 horas de cada um deles aqui. Né? Para nós, construir essas formas próprias de resolver é também poder popular. E a outra, sobre a questão da bandeira, que unificou todo mundo. Então, esse segundo ponto, para nós, assim, nós somos claros em dizer também, Magrão, que o MTST não é um movimento de moradia. Nós não nos concebemos como um movimento de moradia. E buscamos não atuar como um movimento apenas de moradia. Nós somos um movimento que tem como seu foco inicial a luta por moradia, por perceber que essa luta é uma luta ampla, massiva, dinâmica e que permite saltos mais amplos. O MTST quer construir reforma urbana, o MTST quer construir uma nova sociedade. Né? Até porque nós temos a clareza que os direitos sociais mais básicos dos trabalhadores essa sociedade não tem condições de dar. Essas relações de poder, as atuais relações econômicas não têm condições de garantir. Que por isso lutar consequentemente por moradia e por direitos sociais significa lutar contra essa sociedade. Então, nós buscamos fazer ganchos com outras lutas. Por exemplo, vai ter a entrega pelo Minha Casa Minha Vida Entidade de 400 apartamentos agora o mês que vem, em Taboão da Serra. Foi um modelo, uma comunidade bem legal que a gente conseguiu construir lá, de companheiros do MTST. Nós já começamos a discutir demanda de creche, problema do transporte público ali, demanda de saúde, e já vamos, antes mesmo de entrar nos apartamentos, fazer luta para isso. Né? Que vai ser uma luta, essas pessoas que vão ter a sua casa vão continuar mobilizadas para isso. Nosso entendimento, a luta por direitos sociais, ela se articula. É claro que nós não conseguimos manter a todos. Tem gente que está no MTST e diz, olha, eu quero minha moradia e pronto. Não quero mais saber disso, já lutei, já me cansei. É legítimo que uma pessoa pense assim. Né? O MTST busca convencer as pessoas para que pensem um pouco mais longe. O nosso trabalho junto com as famílias numa ocupação, num processo de lutas, nos núcleos comunitários que nós temos, é fazer com que elas não lutem só por moradia. Tomem a consciência de que a luta precisa ser muito mais ampla e maior. Em alguns casos nós conseguimos. Um exemplo, você conheceu vários militantes do MTST. A companheira que coordena a Vila Nova Palestina, uma das principais coordenadoras que está lá mais na face pública, lá, que é a Jussara, né? Era a acampada que foi lutar por moradia 2 anos atrás num acampamento de Imbu. Hoje está coordenando uma ocupação. A companheira que coordena a ocupação Copa do Povo, que é a Maria, você conheceu também. Há 6 anos atrás era acampada numa ocupação em Itapecerica. O companheiro que é coordenador nacional do MTST em Brasília, no Distrito Federal, o Edson. Há 7 anos foi acampado, lutar por moradia numa ocupação em Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Mudou com a família de Malicuia para Brasília e constrói um movimento lá há 5 anos. Esses são exemplos dos quais a gente se orgulha, né, de que a tática do movimento está dando certo e está indo além de uma luta só corporativa. Né. Mas nem sempre a gente consegue e nós achamos que isso é natural. É parte de construir movimento popular, movimento de massa. Posso dar só uma complemento? Mas e agora, para chegar a esse poder popular mesmo para o povo, em geral, qual é o que o MTST pensa? Magrão, sabe que isso aí é uma luta... Esse é um processo de longo prazo. Nós temos que analisar a relação de força, cara. Nós não achamos que nós temos condição de fazer revolução amanhã no Brasil. Aliás, nós temos clareza de que isso não é possível.
para construir um processo de transformação mais amplo, você precisa acumular força. Hoje, a relação de força é desfavorável para nós. Achar que botar 20 mil, 30 mil na rua tá abafando é quem não conhece o que é a burguesia brasileira. Né? 30 mil na rua pode ser abafado assim pela burguesia brasileira. Nós precisamos construir um processo muito mais amplo de enraizamento popular. Esse trabalho que nós estamos fazendo precisa adquirir uma dimensão muito maior para que a gente avance e possa gritar do fundo do peito aquilo que a gente quer gritar, né? A transformação social no país. Nós não podemos ser inconsequentes. Essa é a avaliação que nós temos. Construir poder popular é um processo contínuo de acúmulo de forças rumo a uma nova sociedade, sem desviar do rumo, mas também sem achar que chegou nele quando está a 20 km de distância. É dessa forma que a gente pensa. Qual é o papel da cultura dentro do movimento dos sem-tetos? A gente vê que o movimento Sem Terra há muito tempo se apropriou da cultura e trabalha na mística, que é a disputa mesmo ideológica, e a gente, mesmo estando consciente, a gente se aliena dentro da gente o tempo todo. Como que vocês estão trabalhando isso? E também que você emendasse aí como é o uso de bebida alcoólica, drogas dentro dos assentamentos, acampamentos, ocupações. Bom, primeiro em relação ao tema da cultura. Isso. O MTST ainda está engatinhando nisso. Nosso trabalho ainda é muito limitado. O que a gente consegue fazer, para ser sincero, é realizar algumas atividades de música, audiovisual nas ocupações. Por exemplo, passamos filmes, Cine Sem Teto, que a gente chama, uma vez por mês passar um filme nas ocupações, uma vez por semana quando dá, né? Buscar fazer um debate sobre esses filmes. Conseguimos formar, essa foi uma conquista recente, no mês passado, um grupo de teatro na Vila Nova Palestina, de moradores, de acampados que começaram, se organizaram, uma companheira que tinha mais experiência, deu orientação, então um grupo de teatro que está avançando legal lá, né? Fazendo essa coisa dos filmes, músicas com alguns companheiros que fazem isso de uma forma mais combativa. Teve o pessoal do Facção Central, foi numa ocupação recentemente fazer uma apresentação, dialogar, fazer um debate com a turma, mas ainda são iniciativas muito dispersas, sem uma consistência maior. Uma coisa que a gente está conseguindo fazer com maior regularidade, que também é recente, é o que nós conseguimos começar esse ano, é o que a gente chama das cestas socialistas. Cesta socialista tem um espaço nosso do movimento. Sexta-noite a gente passa um filme aberto para todo mundo, né? Toma uma cervejinha com a turma, come uma pipoca lá, um espaço também de confraternização, o pessoal vai com a família e tal, e depois do filme tenta fazer um debate político, né? Estamos tentando convencer as pessoas a participar. As pessoas participarem para ganhar a sua moradia é algo muito palpável. Não é difícil de convencer, principalmente para quem está sufocado por um aluguel que consome 70% da renda dele. Agora, as pessoas dedicarem o seu tempo, alguém que trabalha 10 horas por dia, fica 2 horas por dia no ônibus para ir para voltar do serviço, dedicar o seu tempo para esse tipo de atividade é um convencimento mais difícil. Nós estamos buscando fazer, né? Mas ainda confesso que nós estamos engatinhando nisso. Em relação ao tema das bebidas, das drogas, normalmente cada acampamento tem o seu regimento interno, que a gente chama, que é aprovado em assembleia, decidido coletivamente. Normalmente, esses regimentos internos proíbem o uso de droga e bebida dentro da ocupação. Por quê? Não por qualquer moralismo. Se trata de uma posição moral do MTST contra as drogas, contra a bebida. Aliás, eu particularmente expresso minha posição pela descriminalização das drogas, que é o que eu acho que seria o mais correto a se fazer no país. Agora, nós temos que dialogar no movimento com vários sensos, né, com várias percepções. Desde o senso comum, desde gente conservadora. Tem gente conservadora que vai para a luta também, mas que tem valores conservadores. Você chegar numa ocupação e perguntar quem é a favor da descriminalização do aborto, corre o risco da gente perder. Você chegar numa ocupação e perguntar se as pessoas são a favor da redução da maioridade penal, corre o risco da gente perder. Porque as pessoas ali são pessoas comuns que estão sujeitas ao discurso da mídia diariamente, 24 horas por dia. Então, o movimento busca construir uma contra-tendência, busca construir um discurso diferente. Não somos também inertes a isso, falar, já que é assim, fica assim.
Não. Nós buscamos construir um processo de contratendência, mas nós temos que dialogar com a consciência das pessoas, não impor. Né? É isso que a gente busca fazer. E normalmente, nas ocupações, particularmente a bebida, é associada à briga, a problema. A gente que bebe demais, de fato, uma briga na ocupação. Isso é comum de se ver. Então, a tendência desses regimentos é por proibir isso dentro da ocupação. E como a luta das mulheres por igualdade se insere dentro das ocupações principalmente? Porque quando você frequenta, você percebe que costuma ser um ambiente bem, assim, machista, muitas mulheres na cozinha. Eu queria saber como o movimento lida com a luta das mulheres especificamente. O movimento não é mais machista que a sociedade em geral. Né? Eu acho que o machismo que tem dentro de uma ocupação é o machismo que tem fora da ocupação. Né? Agora, o movimento busca, dentro das suas possibilidades e dos mecanismos que tem, dialogar com isso. Né? E estabelecer da mesma forma uma contratendência a isso. Né? Então, se você pegar nas cozinhas das ocupações, e isso é um estímulo consciente do movimento, você vai ver o homem trabalhando na cozinha, cozinhando. Tem um vídeo recente, vai sair agora, eu acho, da Vila Nova Palestina, que são entrevistas em cozinhas, dos cozinheiros que aparecem, mais ou menos metade são homens, né, as pessoas nas cozinhas. Não que isso seja uma grande luta contra o machismo que o movimento esteja conseguindo fazer, não é algo fácil, né? O movimento busca produzir debates nas ocupações, fazer discussões, né? Combater a violência doméstica, que também existe na ocupação. Né? Mas nós estamos um pouco distante do discurso feminista mais da esquerda, porque também muitas vezes o discurso feminista da esquerda é abstrato. Né? É um discurso feminista que não dialoga com a maioria do povo, né? Não dialoga com as mulheres da periferia, por exemplo. Dialoga na USP, dialoga na PUC, né? Ali faz sucesso, mas com a mulherada da periferia não chega não, né? E quando chega muitas vezes é rechaçado, porque chega de forma arrogante, prepotente, né? Achando-se donos da verdade, e a gente não busca fazer dessa forma, a gente não acha que essa é a melhor maneira, a gente busca construir a partir dos valores que as pessoas têm, questionamentos e contratendências. Em cima disso, dentro da estruturação da própria ocupação, além dessas questões relacionadas a preconceitos e relacionadas a drogas, que são temas que são discutíveis na sociedade, mas que existem uma postura clara delas na sociedade fora da ocupação, o quanto o MTST se preocupa em levar para a ocupação essas questões, em criar debates dentro da ocupação em torno dessas questões e em não reproduzir dentro da ocupação o mesmo modelo que a gente tem fora, porque a própria forma de se organizar de maneira hierárquica e organizando grupos com participação, já cria exatamente uma hierarquia dentro da ocupação. Como que o movimento combate isso? Tenta lidar com isso? Você está expondo uma posição sua em relação a hierarquias e tal, que não é a posição do movimento. Né? O movimento deixa muito claro que tem as suas formas organizativas e acha que essas formas são corretas. O movimento defende as formas que tem, não se envergonha das formas que tem. É engraçado que depois de junho, principalmente, o pessoal que defende movimento com direção, com coordenação, parece que se envergonhou. Parece que é crime falar que o movimento tem que ter coordenação, que tudo tem que ser horizontal e assim é muito bom. Nós não concordamos com isso. Vou ser muito franco com você, provavelmente discordando de você, mas nós não concordamos com isso. Nós achamos que, aliás, se nós pegarmos os grandes processos históricos de mudança social, nós vamos ver que todos eles tiveram direção e coordenação. E nós achamos isso necessário para o processo político e não achamos que isso é reproduzir a lógica do capital. Né? Fazemos isso conscientemente, deliberadamente e temos os nossos argumentos para defender. Em relação à questão da formação, de fazer essa contratendência na prática, nas ocupações, veja, não é um processo fácil. Não é um processo fácil porque o movimento também não tem todas as pernas do mundo para fazer isso. Às vezes nós temos 3, 4, 5 militantes com essa preocupação dentro da ocupação, que buscam a todo momento reproduzir essa preocupação e que também tem que fazer outras milhares de coisas para que a ocupação também ande, dê certo e para que a luta do movimento avance. Você não desconstrói em um mês de ocupação o que as pessoas inculcaram como valores através da mídia dominante desde que nasceram, né?
Cobrar isso de uma ocupação é uma ingenuidade e uma visão na nossa avaliação muito equivocada. A ocupação ela vai, como todos os outros espaços, reproduzir, sim, né, os valores que estão fora da ocupação. A ocupação não é nenhuma ilha de felicidade, nem pode ser, não tem condições de ser. Não existem ilhas de socialismo. Existem pessoas que estão sujeitas às relações opressoras, que estão sujeitas a uma mídia dominante e que têm a sua consciência, desde que nasceram, moldadas por isso. O movimento busca, dentro das suas pernas e das suas possibilidades, construir uma contratendência para isso. Mas os resultados quase nunca são resultados imediatos, né? E normalmente não são tão amplos quanto a gente gostaria. Você disse que as empreiteiras foram que já ganharam a Copa. Eu te pergunto, quando o Brasil disputou para a Copa pro Rico Brasil, como deveria ter feito isso? Né? Deveria ter imposto algumas condições? Ou o que deveria ter sido feito para que as empreiteiras não ganhassem a Copa, como você está falando? Quais são as medidas que você acha que seriam básicas para as empreiteiras não ganhar a Copa, como você está falando? O primeiro ponto era fazer uma consulta para o povo se o povo queria ou não Copa. Começasse por aí, né? Tinha que ter um plebiscito. Um evento dessa natureza, que consome recursos públicos, que tem uma série de questões de interesse nacional envolvidas, tem que ter um plebiscito. Começou por aí, né? Se decidisse ter mega evento, tinha que se construir regulações necessárias para que isso não tivesse os efeitos perversos que teve, né? Então, primeiro, antes de chegar na questão das empreiteiras, isso não precisa ser estudioso para ver. Qualquer mega evento, né, no mundo gera especulação imobiliária. Qualquer um. Pega Olimpíadas, Expo, Copa do Mundo, é especulação imobiliária, né? Então, você vai fazer um mega evento dessa natureza, você tem que construir mecanismos para conter e impedir a especulação imobiliária. Esse era o primeiro ponto. Qual foi o efeito mais perverso na nossa avaliação da Copa do Mundo para os trabalhadores urbanos no país? Foi aumentar a segregação urbana, jogando os trabalhadores para regiões cada vez mais distantes, né? Isso é o que aconteceu, isso é o que aconteceu em Itaquera, isso é o que aconteceu em todas as 12 cidades-sede, né? E como que funciona esse mecanismo? Aumenta o aluguel. Você tem especulação, em Itaquera foi 165% de aumento médio do valor da terra nos últimos 5 anos. O cara que morava em Itaquera não consegue morar mais. Vai para onde? Vai para Guaianazes, vai para Ferraz, vai para Itaquá, vai para Suzano, vai para lugares mais longe, piora a qualidade de vida, demora mais tempo para ir voltar do serviço. O serviço de saúde e educação, que já era ruim em Itaquera, é pior ainda lá longe, né? Para nós, esse foi o efeito mais perverso da Copa. Se falou muito de gastos públicos, é claro, nós não defendemos os gastos públicos na Copa, né? Aliás, desde o início, o governo disse que os gastos seriam 90% privados, né? E foram mais de 90% públicos, né? Mas o que se gastou na Copa, para nós, não é o legado mais negativo. Porque aqui entre nós não é a maior torneira de recurso público do país. O que se gastou na Copa, que foi em torno de 30 bilhões de reais, se gasta a cada 15 dias com pagamento da dívida pública no país. E disso, naturalmente, a mídia não fala, né? Agora, para nós, né, mega evento, essa forma de organização do mega evento, por FIFA, por essas entidades mafiosas que só visam impor o lucro dos seus patrocinadores, é inaceitável. O que significa isso? Que se o Brasil dissesse não à lei geral da Copa, né, não a perder a soberania nacional, que foi o que aconteceu, né, mudando leis nacionais para atender a patrocinador da FIFA. Ontem estava quem estava no Itaquerão lá bebendo cerveja. Existe uma lei, estatuto do torcedor, que não pode beber cerveja em estádio. A lei geral da Copa liberou, né? Por quê? Porque a Budweiser é uma das patrocinadoras da Copa. Então, não ceder a esse tipo de exigência da FIFA, que são exigências de uma entidade privada que ganha muito lucro com isso, significaria não ter Copa no Brasil. Porque a FIFA não aceitaria, né? Por isso que a FIFA, se nós formos ver, o Juca Kfouri estava falando disso esses dias, as próximas Copas e a última são todas em países de capitalismo mais atrasado. Porque aceitam isenção fiscal. O Brasil deu isenção fiscal para a FIFA, né? A FIFA tem isenção fiscal em tudo que ela fizer no país, desde que foi aprovada a Lei Geral da Copa, né? Quem mais vai aceitar isso? A África do Sul aceitou. O Catar, a Rússia, que são as próximas Copas. Por isso que eles não querem fazer mais Copa na Europa e nos Estados Unidos, porque esses países
muito embora capitalistas, né, centro do capitalismo, não aceitam esse tipo de exigência da máfia da FIFA. Então, se as nossas exigências fossem assumidas pelo governo, nós não estaríamos tendo Copa no Brasil hoje. E é isso que nós defendemos. Voltando um pouco para a questão da moradia, queria te perguntar sobre que, historicamente, os trabalhadores brasileiros, eles são habituados a morar, de certa forma, de maneira irregular, né? A não pagar conta de luz, não pagar conta de água e tal. Quando eles são contemplados, eventualmente, por programas de habitação social, muitos não conseguem se manter, porque começam a pagar essas contas e as prestações, enfim, e logo vendem o apartamento, enfim. A minha pergunta é a seguinte: como que dá para pensar a habitação para essa fração de classe específica, né, que mesmo na habitação social não consegue se manter, para que eles não sejam novamente segregados através das contas, né? Veja, acho que um passo para isso é entender a moradia como direito e não como mercadoria. Na lógica tradicional, que é a lógica do capital, a moradia é entendida como uma mercadoria. A pessoa tem que pagar por ela e tem que demonstrar condições de pagamento, de crédito, né? E é por isso que, historicamente, nós não tivemos política habitacional para atender quem mais precisa no país. Então, o Estado, ao entender a moradia como direito, precisa dar subsídio. Subsídio integral, nós defendemos. Moradia dada? É moradia dada. É exatamente isso, né? Moradia, as pessoas têm direito à moradia. Se elas têm direito à moradia, o Estado tem que dar moradia. Elas têm direito à saúde, elas vão lá no SUS, embora com um serviço absolutamente precário, mas a lógica é essa. Elas têm direito à educação, a escola é pública, ninguém não deve pagar mensalidade. Elas têm direito à moradia, elas devem receber uma moradia. Essa é a lógica que nós entendemos. Isso é o que torna essencialmente uma moradia sustentável. Agora, a questão das contas tem que ser em 2 âmbitos. Primeiro, você tem que ter uma política de emprego no país, que as pessoas possam trabalhar para que tenham condições de garantir a sua sobrevivência. E segundo, né, você tem que ter uma política de entender também abastecimento de água, energia elétrica, né, essas questões mais básicas também como direitos. O que desde a década de 90, com a privatização da Eletrobras, de todas as empresas do setor elétrico e da telefonia, com a privatização branca das empresas da água, a Sabesp é estatal aqui. A Sabesp tem capital aberto na Bolsa e essa crise da água, aliás, tem tudo a ver com isso, porque eles têm que dar resposta para os acionistas e fazer investimento e tirar lucro de acionista. Por isso que não fizeram investimento e chegou do jeito que chegou. Então, nós temos que tirar as concessionárias de serviços básicos, as empresas que prestam os serviços básicos à população, das mãos do capital privado. As empresas têm que ser empresas públicas com controle público. Aí nós teríamos uma saída para isso. Já emendando só uma perguntinha nisso, com Minha Casa Minha Vida entidades, vocês não temem talvez por uma burocratização dos movimentos de moradia, quando eles se tornam os próprios construtores, enfim, como vocês enxergam a luta da moradia para além do Minha Casa Minha Vida entidades? Olha, esse risco existe, você tem toda a razão na pergunta, né? O risco do movimento ser engolido por esse processo e se tornar uma entidade construtora é um risco real, né? Esse para nós é um problema dentro do movimento, é um problema em outros movimentos de moradia, e no nosso entendimento a forma de se tratar com isso é permanecer mobilizado no processo e ampliando as demandas do movimento. Se você se esgota na demanda por moradia, né, o risco disso acontecer é muito maior, né? Se você esgota a atuação do movimento, as negociações institucionais para liberação de crédito, de subsídios, de recurso, isso é a realidade da burocratização que vários movimentos passaram. Não existe vacina contra o peleguismo, certo? Não existe vacina contra a institucionalização. O MTST não se considera vacinado, se considera em risco disso como todos os movimentos sociais do país. No nosso entendimento, para não cair nisso, é preciso ter uma vigilância constante, né? É preciso ter instâncias coletivas fortes, né? Se você tem movimentos onde um manda, onde 2 mandam, onde os coletivos não funcionam e não decidem, o risco de burocratização e de cooptação é sempre muito maior.
Você tem que ter coletivos, instâncias onde a base, a militância de base do movimento possa falar, possa decidir, né? E ao mesmo tempo uma política constante de mobilização, que coloque na agenda do movimento sempre novos temas. Conseguiu a moradia, nós vamos nos mobilizar por outras coisas, né? E isso a gente traduz um pouco na perspectiva de construção de reforma urbana. Queria te perguntar sobre como é que está nas ocupações do MTST, como é que está vendo a questão de jogos na Copa do Brasil, como é que vai ser isso, a galera vai ver e tal, vai ser uma coisa mais coletiva. E como que você viu ontem o xingamento apresentativo no estádio, que alguns fizeram dela tomar no cu e tal? Começando pela segunda questão, cada um colhe o que planta, né? Não defendendo os xingamentos, mas num outro sentido. No sentido de que quem estava no Itaquerão ontem? Né? Quem tem dinheiro. Quem estava no Itaquerão ontem? Estava a elite, estava a burguesia paulista e brasileira, quem estava e os estrangeiros, né? Ou seja, digo que cada um colhe o que planta porque a Dilma foi uma das agentes que construiu essa Copa elitizada, né? Então, a elite brasileira tem uma coisa impressionante. Você acha que tivesse gente do MTST lá, ia ter uma contra-resposta? O que ia acontecer? Eu não defenderia a Dilma, mas também não a xingaria dessa forma. Sabe por quê? Porque nós temos que entender também o que está acontecendo no país, né? A elite brasileira, ela é tão atrasada, mas tão conservadora, que ela acha que o PT é um projeto de grande esquerda. A todo momento ela acha disso, insinua que o PT é socialista. Mas ela consegue ser tão conservadora a esse ponto. Então, quando vem essas críticas, esse tipo de xingamento, é um xingamento pela direita do PT. Esse pessoal, talvez, critique as únicas coisas que o governo do PT tem de positivo, que é ter feito, ainda que timidamente, algum grau de distribuição de renda, né? Ainda que timidamente, algumas políticas sociais, subsídio. Esse pessoal é organicamente contra isso. A direita brasileira ela é extremamente atrasada, né? A elite brasileira é extremamente atrasada. A mídia, o judiciário são muito atrasados, né? Então, nós não queremos fazer coro com isso, né? Por isso que nós achamos profundamente lamentável esse fato de ontem. Mas, né, não podem dizer para nós que nós não avisamos, né? O governo petista é um dos fiadores dessa Copa que só bota a elite no estádio, né? Essa mesma elite que é antipetista quase por fígado, não antipetista por achar que o petismo se tornou um projeto conservador para o país, que é o que nós achamos, mas antipetista porque acha que o PT é de esquerda, antipetista porque eles são ainda mais à direita, ainda mais patrimonialistas e conservadores, né? Desculpa, a sua segunda questão eu perdi ela. Como é que está essa questão dentro das ocupações, jogos de futebol? Em relação às ocupações, nós não pensamos nada em particular em relação aos jogos. E até, na verdade, em algumas delas buscamos evitar esse tipo de coisa, porque a gente entendeu que seria, por parte de um setor da grande mídia, um prato cheio. Era o que eles esperavam. Para apontar, ainda que nós achamos isso uma grande besteira, apontar uma suposta contradição do movimento, uma rendição do movimento, ver as pessoas que estavam lutando agora torcendo pelo Brasil. Então nós evitamos dar essa cena para eles. Sobre essa questão que hoje a esquerda no Brasil, ela limita a luta a crítica entre PT e PSDB, né? Todo mundo que escreve sobre política, ela baixa a luta de classe somente essas duas siglas. Como é que você vê isso? Será que a luta de classe ela merece ser rebaixada a tal nível, assim, somente essas duas siglas? Que quando se limita a luta de classes a essas siglas, não tem luta de classes, né? Porque as duas, de certo modo, representam a mesma classe social, né? O projeto petista hoje não é um projeto popular, não é um projeto que representa os trabalhadores no Brasil. Nós não achamos isso, né? O projeto petista hoje é um projeto, na nossa avaliação, que representa majoritariamente os interesses do capitalismo brasileiro. Mas você não acha que isso é fugir do foco principal, que é bater no verdadeiro inimigo, que são as grandes potências, aí, o imperialismo e outros? Claro, não, é uma falsa oposição que se cria, né? Nós achamos isso sim, nós achamos que o papel da mídia é esse, nós não esperamos muita coisa diferente
da mídia, né? A mídia no Brasil é o setor mais atrasado que existe. A mídia no Brasil é controlada por poucas famílias, corporações, ligadas por lobbies de financiamento a algumas grandes empresas, né? E que representa um projeto político conservador e preconceituoso. Então não dá para a gente esperar que a mídia traduza de forma fiel o retrato político brasileiro. Eles não vão fazer isso, né? E por isso que uma saída para modificar isso é fortalecimento de coletivos de comunicação populares e é também a gente se empenhar cada vez mais na luta pela democratização das comunicações no Brasil. Guilherme, a gente recebeu uma pergunta aqui no Twitter do TwitchCast, né, do Henrique Silva, perguntou o que você acha do decreto da Dilma sobre a Política Nacional de Participação Social. Legal. Olha, esse decreto, na verdade, na nossa opinião, é mais do mesmo. O decreto de participação social é um decreto que regulamenta os conselhos que o PT criou nos últimos 12 anos, que são em sua maioria conselhos consultivos, né, que atraem os movimentos sociais, que não deliberam nada, não são, na nossa opinião, formas efetivas de poder popular, né? São conselhos que ficam discutindo. O Conselho das Comunicações, não sei se vocês já participaram, não sei se são da área, mas desde o começo do governo PT discute democratização da mídia. Faz 12 anos e o PT não pautou democratização da mídia. Qual é o poder efetivo do Conselho? O Conselho das Cidades discute uma série de medidas de reforma urbana no país. Nenhuma delas foi pautada pelo governo. Esses conselhos, na verdade, são espaços de discussão que não têm efetividade política. Aí, é claro, a grita da direita de dizer que é bolivarianismo, antes fosse, né, mas não é. A grita da direita quer dizer que é isso, é uma grita eleitoreira, enfim, de oportunista, que, na nossa opinião, revela o baixo nível do debate político brasileiro. Agora, esses conselhos, infelizmente, não representam nenhuma forma mais efetiva e mais ousada de participação popular no Estado. Eu queria perguntar também sobre os atos de ontem, você com certeza acompanhou, que a gente teve também, além da repressão da polícia, que já está virando notícia dada, a gente teve uma divergência sobre os modos de atuação de luta ali. O sindicato decidiu por fazer uma luta que não fosse por enfrentamento, a partir do momento que a polícia disse que o enfrentamento ia acontecer, que eles iam descer o cacete. E os manifestantes que chegaram do ato do Carrão, principalmente, queriam um enfrentamento e se mobilizavam na rua pelo enfrentamento. Como você vê essa divergência de formas de luta? Você já falou um pouco sobre isso, mas como que isso pode, de certa forma, enfraquecer a luta que está na rua e também dar muito mais estofo para esse perigo da direita falar e dizer que a desordem está colocada tanto, né, entre os manifestantes? Olha, primeiro sobre essa questão da tática que se denomina Black Bloc, não é? Nós temos uma diferença com essa tática. Nós achamos que essa tática não faz o mínimo de cálculo de estratégia política que é necessário para quem quer mudar a sociedade, né? Achar que quebrar a vitrine de um banco é radicalismo, né? Nós achamos que esse raciocínio está errado. Quebrar a vitrine do banco é uma coisa fácil de se fazer, né? Relativamente bem fácil, né? Radicalismo é fazer um trabalho consequente de longo prazo para mudar efetivamente as bases da sociedade, né? Então, não se dispor a fazer isso e querer com 50, com 100 pessoas fazer um enfrentamento artificial com a polícia, nosso entendimento não fortalece a luta. Pode criar espetáculo, pode criar show, pode até criar desgaste para um governo circunstancialmente, mas não fortalece a luta, né? Por isso, nesse sentido, nós não estávamos participando do ato de ontem no Sindicato dos Metroviários, mas nós achamos que a posição tomada pelo sindicato foi a posição mais consequente, na nossa opinião, né? Que era buscar manter o ato coeso, organizado e evitar o enfrentamento. Não porque os enfrentamentos devem ser evitados por princípio. Nós temos que enfrentar quando nós tivermos condições de enfrentar, né? Nós temos que enfrentar com gente, nós temos que enfrentar com base, nós temos que enfrentar com condições, né? Enfrentar sem condições é expor as pessoas, né, a violência estatal, né, e ser, na nossa avaliação, politicamente inconsequente. Nós achamos que o enfrentamento e o conflito precisa ser radicalizado, mas precisa ser feito com inteligência e com estratégia, né? Radicalismo não é a mesma coisa que pegar um porrete e quebrar um vidro.
Guilherme, são princípios do MTST a formação política e a autonomia, né? Eu queria que você falasse um pouco como que vocês fazem essa formação no cotidiano, né? Que você já falou um pouco, mas mais um pouco o que vocês entendem por autonomia e como a hierarquia que você defendeu agora há pouco, às vezes não entra em conflito com essa autonomia. Autonomia é diferente do que se convencionou chamar de autonomismo. Quando nós falamos de autonomia, nós estamos falando autonomia do MTST frente ao Estado e frente aos partidos políticos. É essencialmente isso. O MTST não se sujeita a nenhum partido político, o MTST não se deixa cooptar por nenhum governo. O militante do MTST não pode participar de nenhum governo, né? Não vai poder ficar no MTST se tomar essa decisão. Isso é o que nós entendemos como autonomia, que se traduz no seguinte: quem toma as definições do MTST são os coletivos do MTST. Não é nenhum partido que toma por fora, não é ninguém que esteja no governo que toma, né? Nisso nós não vemos nenhuma contradição com a existência desses coletivos e de coordenações no interior do movimento. Em relação ao tema da formação política, nós concebemos ela como um baita desafio, né? A formação, o que a gente busca fazer, o que a gente consegue fazer, está muito aquém e muito longe do que seria necessário para a qualificação maior do movimento. Nós temos essa consciência autocrítica, mas buscamos fortalecer mecanismos como aqueles mais culturais, assim chamados, né? Mas também cursos e várias atividades de formação, né? Então, os coordenadores que são eleitos passam por vários cursos para buscar compreender essa perspectiva política do movimento que nós estamos conversando aqui, essa perspectiva mais ampla. Quando alguém entra numa ocupação, o que ele quer é moradia, né? O que essa pessoa quer é lutar por moradia. O que o movimento busca fazer com esses cursos, com essas atividades formativas? Que pelo menos uma parcela não fique só nisso. Pelo menos uma parcela desses trabalhadores que se organizam nas ocupações e nas lutas do movimento tomem contato com a perspectiva de que é necessário mais, né? De que só conseguir a moradia é o que, primeiro, nós não vamos conseguir generalizar. O capitalismo é incapaz de resolver o problema da moradia, o problema urbano no país, né? Nós precisamos mudar a estrutura social, nós precisamos fazer lutas mais amplas, e é essa perspectiva que nós tentamos dialogar e construir junto com as pessoas do movimento através dos cursos e várias atividades de formação. Ainda é muito pouco, né? Confesso, esse tema da formação é um tema que a gente sempre busca tratar com um pé atrás, digamos assim, porque é um tema que, de fato, nós estamos atrasados dentro do MTST, né? O que você acha que seria necessário para tirar esse atraso, digamos? Uma das formas que nós entendemos que é necessário é o movimento poder crescer mais e ter mais militantes com essa consciência e com essa disposição de fazer trabalho, de estar com o pé no barro ali diariamente, construindo essa consciência coletiva ao lado das pessoas. O MTST, apesar de ter crescido, de ser um movimento que está com uma visibilidade importante, é um movimento ainda relativamente pequeno em relação ao número de militantes. Ter sido feito para que as empreiteiras não ganhassem a proposta. Me parece que o MTST era uma proposta de ser meio que um braço do MST na cidade. E agora me parece que ele está mais autônomo do MST. Isso é devido a alguma divergência, enfim, ou é natural que o movimento cresça, se crie seus núcleos, os seus fóruns internos ao movimento, e que isso, como se decide tudo nos núcleos, esses grupos que você fala, aí essa autonomia natural desse processo de construção do MTST? Nós achamos que foi um processo natural, né, e que não é de hoje. Esse distanciamento do MTST em relação ao MST é um distanciamento que já tem mais de 10 anos. E ele se dá porque a luta no meio urbano tem características muito diferentes da luta no campo, né? Não que seja mais fácil ou mais difícil, não é disso que se trata, mas fazer uma ocupação num latifúndio, você vai enfrentar outros poderes do que você enfrenta na cidade, outros problemas, outras questões, e vai ter outro público, né? Então não dá para você transportar mecanicamente o método de ocupação rural, de trabalho rural, para a atuação urbana. No começo o MTST tentou fazer isso porque não conhecia outra forma nos primeiros anos e fracassou. Deu com os burros na água, bateu no muro, né? Até começar a aprender uma metodologia de trabalho que fosse mais adequada, mais apropriada
aonde a gente está, ao terreno que nós estamos pisando, né? Com todas as dificuldades, complexidades, com os vários tipos de poderes que atuam na periferia. Não é segredo para ninguém que a periferia ela é um campo minado, com vários poderes, desde os evangélicos até grupos armados, até gangues, tem de tudo, né? Uma ocupação tem que lidar com isso. Eles não vão fugir de lá, a ocupação não se blinda. Então, isso implica toda uma metodologia que o movimento construiu ao longo dos anos e que acabou, a partir disso também, dando suas respostas próprias a esses problemas, né? E por isso se diferenciando, mas isso não quer dizer oposição, né? Foi citado aqui no começo a ação conjunta que nós fizemos com o Movimento Sem Terra e várias outras que ocorreram nos últimos anos. O MST é um aliado estratégico do MTST. Nós temos uma relação forte e achamos que essa aliança, como várias outras, são necessárias para a gente avançar no projeto que a gente quer construir no país. Só queria saber se vocês tiveram conhecimento daquela ocupação que teve em 99 em Betim, intitulado Bandeira Vermelha. Da repressão, lá, né? Que houve uma repressão brutal, morreram 2 sem teto, 200 famílias resistindo, e de lá que foi criada essa questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que eles discutiram e conquistaram uma área, fizeram o projeto da moradia. Ainda não era o Minha Casa Minha Vida. Não, foi feito um modelo a partir daí. Aí eu queria saber se vocês... Eu conheço muito pouco, cara. Te confesso que só tomei contato com aquela ocupação pela imprensa. Eu tenho poucas referências da turma lá. Aquela ocupação se marcou também porque foi uma das primeiras repressões do PT, né? A prefeitura de Betim, que comandou a repressão e o despejo, era do PT na época, né? Ela ficou bem marcada por isso, mas eu não conheço o modelo que eles construíram lá. Agora, pegando um gancho na pergunta do Everton, qual que é a sua visão sobre o MST nesses últimos anos de governo, enfim, petista, que de certa forma eles tomaram uma posição um pouco mais, não tanto de enfrentamento em relação ao governo, foi os anos que teve menos reforma agrária, assim, qual a sua visão sobre a posição política do MST nos últimos anos? Olha, eu acho errado colocar o MST, que alguns setores da esquerda fazem, como um movimento cooptado, como um movimento governista e tudo mais. Nós não vemos dessa forma. O MST fez lutas, muitas lutas, fez ocupações, fez marchas nacionais durante esses 12 anos de governo do PT. Agora nós temos que levar em conta que os rumos que os movimentos tomam não dependem apenas de opções políticas das direções desses movimentos. A base do MST, de algum modo, se modificou muito nesses últimos 10 anos, pelas próprias políticas de governo. Não que o governo fez reforma agrária, não fez. Esse foi o governo do agronegócio, né? De forma muito clara. Só que o próprio agronegócio modificou as formas de relação de trabalho no campo, né? A pequena propriedade perdeu muito e o MST perdeu base com isso. O MST perdeu parte do seu público, da base que ele organizava com esse processo. Então, eu não acho que seja uma definição simplesmente política que possa se atribuir só às direções. É um problema conjuntural também da realidade que dificultou o MST fazer um enfrentamento tão grande quanto fazia, né? Agora, temos algumas diferenças. Nós temos uma visão mais crítica ao governo petista do que o MST. Isso é público, é notório e, enfim, existe, mas isso não nos coloca, na nossa avaliação, na condição de desqualificar a atuação, a luta e o posicionamento do MST. Com relação à repressão policial, agora parece que a polícia está tomando mais as bases de não deixar a manifestação nem começar, de já reprimir no começo, para que eles nem comecem a se concentrar. Como que o MTST tem se blindado nos atos para que não ocorra a repressão policial e para que a manifestação consiga seguir da forma que está planejada? Veja, isso nunca está totalmente sob o nosso controle, porque normalmente quando tem conflito quem começa é a polícia, né? Por mais, tem exceções, mas normalmente é assim. Então, nós não estamos totalmente blindados, né? Principalmente nesse período de Copa. É importante a gente lembrar que essa foi a Copa com maior investimento em aparato de segurança da história das Copas, né? Uma Copa pautada pela repressão, pela criminalização das lutas. A lei geral da Copa, imposta pela FIFA, é uma lei de repressão também, que estabelece áreas de segurança, zonas de exceção,
O Ministério Público de São Paulo agora aqui estabeleceu um tribunal específico para julgar abusos em manifestações, né? Quer dizer, nós conseguimos uma grande vitória de evitar a lei antiterrorismo e o substitutivo dela, mas, né, eles encontram outras formas de criminalizar as lutas sociais. Essa situação é muito preocupante, né? Nós vemos com muita preocupação o que é a escalada de repressão política e das mobilizações sociais no país, particularmente aqui em São Paulo, com um governo truculento, né, do PSDB, né? E, enfim, o movimento acha que a forma que nós temos de nos blindar é também se manter coeso e consequente nas nossas ações, né? E fazer mobilizações maiores, né? Hoje, quem se arriscar nessa conjuntura, aí com pouca gente na rua, né, vai estar enfrentando um risco muito grande, um risco muito maior. Nesse momento, particularmente daqui até o final da Copa, né? É mais difícil reprimir uma manifestação maior. É mais difícil porque ela gera uma repercussão pior, né? Acho que o governo, embora tenha uma relativa amnésia, não esqueceu totalmente o que foi aquela quinta-feira de junho de 2013, quando a repressão inconsequente da Polícia Militar de São Paulo gerou uma onda muito maior do que o que se tinha na rua. Oi? Hoje faz um ano. Hoje? É verdade, né? Foi dia 13 aquela quinta? Foi 13 de junho. Quer dizer, faz um ano, né? E, quer dizer, o Alckmin ontem, menos de um ano depois, fez uma política muito parecida, né? Que era um ato muito menor. Ele reprimindo um ato maior dessa natureza, eu acho que eles têm medo também, têm receio do que isso possa se tornar nesse momento. O estudante Murilo Magalhães denuncia que foi torturado dentro da Secretaria Estadual de Segurança. E saiu isso em todos os veículos, inclusive dos veículos do que a gente chama de PIG. O que você acha que a gente consegue fazer, o que a gente deveria fazer, porque isso, na minha avaliação, é o fim do mundo, né? Quer dizer, a Secretaria Estadual de Segurança Pública leva para dentro o estudante, tortura, tira e sai em vários lugares e isso nada acontece nada. O que a gente pode fazer? Nós estamos preparando, estamos discutindo com alguns companheiros e algumas organizações a construção, ainda antes da Copa, de um grande ato contra a repressão, né? De uma grande mobilização, onde a gente leve essas denúncias e exija a punição. Nós não temos outro recurso. Vamos achar que o quê? A Corregedoria da Polícia Militar ou da Polícia Civil vai apurar isso? Óbvio que não vai, né? Então, nós achamos que ter uma ampla mobilização popular é o que pode dar algum tipo de resultado para essas situações. Nós estamos discutindo com os metroviários, o que foi também o absurdo da violação do direito de greve, demitir 42 metroviários porque fizeram greve, né? Acusá-los do bordão de vandalismo, que virou bordão generalizado quando eles querem prender alguém, né? Então, nós estamos querendo pegar essa coisa dos metroviários, essa coisa da repressão de ontem, o que foi essa tortura e vários outros casos, tentar juntar num balaio e, com vários movimentos, construir ainda no período da Copa um grande ato contra a repressão, de preferência a gente conseguir um alcance nacional, não fazer só em São Paulo, para tentar obter um resultado para isso. Vocês estiveram na organização do Festival contra a Violência Policial. Qual é a polícia que você acha que a gente precisa defender? Olha, eu não saberia te responder muito isso, não é um tema que eu conheça bem. Agora, eu saberia te dizer qual é que nós não devemos defender. O que nós não devemos defender é uma polícia militarizada, antes de qualquer outra coisa. A desmilitarização da polícia é um primeiro passo para pensar uma política popular de segurança pública. Claro, resolve tudo? Obviamente que não. Muitos críticos da desmilitarização falam, mas a polícia civil também não rola. Nós não estamos defendendo que todo mundo vire só a polícia civil, que não mude mais nada, só desmilitarize. Mas isso também não pode ser argumento para ser contra a desmilitarização, né? Então, tem que desmilitarizar as polícias no país e tem que mudar a sua lógica, né? Tem que fortalecer experiências de policiamento comunitário, tem que ter um controle público e social efetivo sobre a polícia. Quem controla a polícia? Quem de fato controla? Quem tem poder de punição sobre policiais hoje? A Corregedoria, que é composta de policiais indicados pelo comandante-geral da Polícia Militar, né? Não tem nenhum tipo de controle externo, nenhum tipo. O que tem é a ouvidoria, que, como diz o nome, é uma ouvidoria. Ela ouve, ela não manda. Não tem poder de punição. Ela encaminha para a Corregedoria os casos que chegam até ela. É uma instituição sem nenhum controle social, sem nenhum controle público e dentro de uma lógica militarizada de tratar o trabalhador como inimigo.
né? Jovem negro na periferia é suspeito de antemão, né? Se estiver andando à noite já é condenado, nem suspeito, mas já pode tomar tiro que está tudo bem. Então, nós precisamos reverter essa lógica. Nosso entendimento é desmilitarização, é controle público e é mecanismos de polícia comunitária. Isso é o que eu saberia te dizer de imediato. Imagino que tem gente com muito mais qualidade e reflexão para poder aprofundar essa ideia. É isso então, galera. Legal, valeu Guilherme, obrigadão aí, muito bom. Valeu, gente. Obrigado aí pelo